Olá pessoal, meu nome é Pedro Luiz, eu sou químico formado aqui pela Universidade de São Paulo e hoje em dia eu sou aluno de doutorado em astrobiologia, também no Instituto de Química, e hoje eu vou dar uma aula para vocês falando sobre as propriedades periódicas. Então, qual que é a importância da gente entender e saber utilizar as propriedades periódicas? No final da aula a gente vai descobrir. Primeira coisa, vamos retomar o modelo atômico de Bohr. O que é o modelo atômico de Bohr? Bom, é um modelo que diz que o átomo é composto por duas partes principais, um núcleo e camadas externas com energias específicas que comportam os elétrons. O que é importante nisso para a gente? Primeiro, no núcleo, a gente tem os nêutrons, que não tem carga, certo? Tem carga neutra, por isso tem esse nome, e os prótons, que tem carga positiva. E nas camadas externas, a gente tem os elétrons, que, por sua vez, têm carga negativa. Elas sofrem, entre as duas, uma força de atração. Os prótons atraem os elétrons por causa da diferença de cargas entre eles, que são de sinais opostos. Ok, sobre o modelo atômico, é isso que a gente precisa relembrar. Agora, vamos falar da tabela periódica. Ela é uma organização dos elementos químicos que é feita sequencialmente em função do número de prótons que os átomos têm e que ela tem também de divisão as quantidades de camadas que cada átomo tem. Então, aqui nessa primeira linha a gente tem uma camada, aqui a gente tem duas camadas de elétrons ao redor, três camadas, nesse sentido aqui, essas camadas. Então, aqui pode ter uma terceira camada, depois uma quarta camada e por aí em diante. Sabendo dessas informações, a gente vai poder usar a tabela periódica como uma ferramenta, então não precisa ser uma coisa que seja decorada, para a gente poder destrinchar algumas propriedades que são intrínsecas de cada elemento químico e extrapolar elas para outras condições e chegar a conclusões diferentes com essas informações. E quais são as propriedades periódicas que a gente vai falar aqui? Bom, as duas mais importantes e que a partir delas a gente consegue prever e extrapolar muitas outras informações são o raio atômico e a eletronegatividade. Então, o raio atômico, ele diz respeito ao tamanho do nosso átomo. Quais são os parâmetros que influenciam no raio atômico? São também dois. O primeiro deles é a quantidade de camadas que ele tem. Se a gente pega um átomo que só tem uma camada, ele tem um tamanho de uma camada. Se a gente pega um átomo que tem duas camadas, ele vai ter um tamanho maior porque ele tem mais camadas ao redor dele. Esse parâmetro é o mais importante. O segundo fator que afeta o raio atômico é a quantidade de prótons que tem no núcleo e, portanto, a força que esse núcleo faz sobre as camadas de elétrons ao redor dele. Então, se você tem um núcleo com mais prótons, é como se você tivesse um ímã mais forte de carga positiva atraindo os elétrons de carga negativa em direção ao centro, em direção ao núcleo. Então, você tem um efeito de compressão, de atração muito mais forte quando você tem um núcleo com mais prótons, ou seja, com uma carga positiva mais forte. Essa atração é o segundo parâmetro que vai importar no tamanho do nosso raio atômico. E ela é menos relevante do que a camada, primeiro porque as camadas, a cada nova camada, a distância entre essa camada e a camada anterior vai ficando cada vez maior. Então, é significativamente maior o número do átomo, quanto mais camadas ele tem. Mas também existe um efeito chamado de blindagem, que é quando as camadas mais internas, então, nesse caso a gente tem elétrons em camadas mais externas, as camadas mais internas, elas vão como se fosse gastar essa atração do núcleo em função dos elétrons. Então elas fazem uma espécie de blindagem do tipo, a força que esse elétron sente por esse próton é muito menor porque tem muitas camadas de elétrons na frente que vão reduzir a força de fato que chega aqui. Pensando em ímãs, é como se você tivesse dois ímãs mais distantes um do outro. Quanto mais distante, mais fraca a força que eles fazem um pelo outro. Só que aqui, além de estarem mais distantes, tem muitas outras cargas negativas atenuando a força que os prótons, que o núcleo, vai fazer sobre os elétrons externos. Então agora como é que o raio atômico aparece na nossa tabela periódica? Que nem eu falei, a gente tem organizações em camadas. Então, cada uma dessas linhas vai ter camadas em quantidades de elétrons diferentes. Então, pensando, puxa,
Se eu falei, quanto mais camadas ele tem, maior ele é, e aqui a gente tem uma camada, duas camadas, três camadas, quanto mais para baixo a gente for na nossa tabela periódica, mais camadas a gente tem, portanto, o nosso raio atômico vai ser maior, ok? E o segundo parâmetro é o número de prótons. Que nem eu falei, é uma organização sequencial do número de prótons. Então, o hidrogênio tem um próton no núcleo, o hélio tem 2 prótons no núcleo. O lítio vai ter 3, o berílio 4, o boro 5, o carbono 6 e assim em diante. Então, da esquerda para a direita, linha por linha, sequencialmente, a gente tem um número maior de prótons nos nossos elementos, o que faz com que a força que eles façam sobre os elétrons ao redor deles seja cada vez maior. Então, vamos fazer um primeiro exemplo. Vamos comparar o sódio, que é esse elemento aqui, o Na, com o fósforo, que é esse daqui, o P. Bom, a primeira coisa que a gente tem que lembrar de olhar é, a quantidade de camadas é o fator mais importante para a gente entender qual dos dois tem o maior ou o menor raio atômico. Os dois estão na terceira linha, então os dois têm a mesma quantidade de camadas, 3. Então isso não é um fator muito relevante para o nosso caso, porque eles têm a mesma quantidade de camadas. Qual que é o outro fator importante? Quantidade de prótons. Então, aqui no sódio a gente tem 11 prótons, então a gente tem um núcleo com 11 prótons atraindo os elétrons ao redor dele. O fósforo a gente tem 12, 13, 14, 15. 15 prótons. A gente tem um número de prótons maior, ou seja, um núcleo que exerce uma força de atração maior sobre os seus elétrons. Isso significa o quê? Que o raio do fósforo é menor do que o raio do sódio. Então, vamos anotar isso daqui aqui. A gente tem o sódio, que tem um raio atômico maior do que o fósforo. Ok? E de fato, eu peguei os valores calculados para esses raios atômicos e o raio atômico do sódio é de 154 picometros, ou seja, 10 a menos 12 metros. Enquanto que o raio do fósforo é de 110 picometros. Vamos fazer uma outra comparação também para o raio atômico. Só que agora vamos comparar o sódio com outro elemento da mesma família que ele, ou seja, que esteja na mesma coluna do que ele. Por exemplo, o potássio, que é o K. Bom, quantos prótons a gente tem no sódio? 11. Aqui a gente tinha 15, então 16, 17, 18, 19. A gente tem 19 prótons no potássio. Então, ele tem um núcleo que tem mais prótons do que o sódio, em 8 prótons a mais. Então, ele atrai mais os elétrons ao seu redor. Mas, ele está na próxima linha, ou seja, ele tem uma camada inteira de elétrons a mais, o que significa que ele vai ser maior. Então, a gente tem aqui que o potássio tem um raio atômico maior do que o sódio. E, de novo, vamos comparar com o que eu encontrei na literatura. O raio atômico do potássio é de 227 picometros. Ou seja, comparando o sódio com o potássio, que tem o mesmo número de camadas, mais uma diferença de prótons mais significativa entre os dois, a gente tem uma variação aqui de 44 picometros de tamanho um para o outro. Enquanto quando a gente compara com o sódio, a gente tem uma variação já na ordem de 73 picometros. Isso daqui é uma forma de mostrar para vocês o que eu estava falando aqui. Quanto mais camadas, maiores vão ser os saltos entre os valores. Bom, então, qual que é a nossa segunda propriedade periódica importante para a gente discutir e entender? É a, que nem eu falei, eletronegatividade. Então, o que é a eletronegatividade? Bom, ela também pode ser chamada de eletroafinidade, seria o equivalente ali, a mesma coisa,
e ela diz respeito à força que o elemento da tabela periódica, o elemento químico, exerce sobre os elétrons ao redor dele. Uma outra forma de pensar é o quanto que o elemento atrai elétrons e o quão fácil ou o quão difícil é dele de perder esses elétrons. Como assim? Então, se a gente tem um elemento com uma alta eletronegatividade, a gente está falando de um elemento que atrai muito os elétrons para ele. Então, é um elemento que é difícil de, por exemplo, a gente tirar elétrons dele. Da mesma forma que um elemento que tem uma baixa eletronegatividade vai ser o contrário. Ele vai ter uma tendência de ser muito mais fácil de liberar esses elétrons. O que vai influenciar na nossa eletronegatividade? É muito parecido com o raio atômico. No final das contas, é a força que o núcleo exerce sobre os elétrons. Então, a quantidade de prótons no núcleo e a distância que os elétrons estão desse núcleo vão definir o quão eletronegativo aquele elemento é ou não. Se a gente está falando de uma atração, de novo, essa mesma atração, de novo, entre cargas positivas e negativas, quanto mais prótons, mais forte vai ser essa força, então mais eletronegativo é esse elemento. Então o raciocínio que a gente pode fazer, raios menores, porque vai ter uma blindagem menor, então você vai ter uma facilidade, uma força mais intensa sobre os átomos, os elétrons mais distantes daquele próton e um núcleo mais cheio de prótons. Então vamos pensar aqui, vamos lá. Vamos comparar o carbono com o flúor, por exemplo. Os dois, de novo, estão na mesma linha, então os dois têm a mesma quantidade de camadas, ou seja, eles têm tamanhos semelhantes. O que vai diferenciar entre eles? Principalmente o número de prótons. Então aqui a gente tem o carbono com 1, 2, 3, 4, 5, 6. O carbono tem 6 prótons no seu núcleo. O flúor tem 7, 8, 9. Então, o flúor tem 3 prótons a mais que o carbono. Por um tamanho parecido, então a gente pode imaginar que o flúor vai ter uma força de atração muito mais forte do que o carbono no núcleo dele. A eletronegatividade vai ser maior no flúor do que no carbono. Existe uma forma de você calcular a eletronegatividade dos elementos químicos, mas isso não vem ao caso porque é uma conta um pouco mais complexa e mais avançada. São valores que não têm unidade de medida, mas quanto maior esse valor, maior a eletronegatividade do elemento. Então, o flúor tem 3,98 e o carbono tem 2,55. Então, são dois valores de eletronegatividade que o flúor é significativamente maior que o do carbono, chegando próximo de 4, enquanto o carbono ainda está ali perto dos 2,5. A título de comparação, o flúor é o elemento mais eletronegativo da tabela periódica. Então essa daqui é a eletronegatividade mais forte que a gente tem na tabela periódica, ou seja, nos elementos químicos como um todo. Vamos fazer uma próxima comparação. Vamos agora comparar o flúor com o bromo. Bom, os dois estão na mesma coluna, mas eles estão em linhas diferentes. Então, a quantidade de camadas que o bromo tem são 5, enquanto que a do flúor são só 2. Mas a quantidade de prótons que o bromo tem são 35. Lembrando que o flúor tinha só 9, então são muitos mais prótons. Mas ele está aqui na quinta linha, ou seja, ele tem muito mais camadas. Qual será que vai ser o mais eletronegativo? Bom, eu já falei que o flúor é o elemento mais eletronegativo porque ele é o menor e com maior quantidade de prótons para aquela quantidade de camadas. Então, o bromo, por ele ter mais camadas, por ele ser maior, a força que ele exerce sobre elementos mais distantes dele vai ser menor do que a do flúor por causa da blindagem dos elétrons e por causa da distância entre o núcleo e os elétrons. Então, o flúor também vai ser mais eletronegativo que o bromo. O valor da eletronegatividade do bromo é 2,96. O bromo é ainda mais eletronegativo que o carbono, que está aqui em cima, com 2 camadas só. Por quê? Porque ele tem muito mais prótons. Para fazer mais uma comparação e mostrar para vocês um valor baixo de eletronegatividade, a gente pode pensar, por exemplo, no lítio. O lítio ele vai ter um valor de 0,98. Então,
o lítio é um elemento que é muito pouco eletronegativo. Agora sim dá para a gente comparar. A força da eletronegatividade do flúor é quase 4 vezes maior do que a do lítio. Então, o lítio ele é um elemento que a gente pode falar que ele tem a tendência de doar elétrons, enquanto que o flúor tem a tendência de atrair elétrons. Então, ainda é possível, pela tabela periódica, a gente prever a eletronegatividade dos elementos, principalmente quando a gente compara eles ou na mesma linha ou na mesma coluna. Mas uma ordem comum de ser usada como referência é essa daqui. Então a gente tem maiores valores de eletronegatividade nessa ordem: flúor, oxigênio, nitrogênio. Então a gente pode vir, né, esses três. Então são elementos pequenos com muitos prótons, portanto eles são muito eletronegativos. Depois o cloro, que aí a gente salta para a camada de baixo. Então a gente aumenta sim a quantidade de camadas, mas a gente está aumentando bastante também a quantidade de prótons. Depois o bromo, o iodo, aí aqui continua, vou continuar aqui embaixo. O enxofre, o carbono, o fósforo e o hidrogênio, que está aqui em cima. Sim, ele foge um pouco da curva porque é um elemento que só tem um próton, mas só tem um elétron também. Então, ele acaba que é uma exceção da nossa periodicidade completa. Então, essa daqui é uma ordem que a gente tem uma ordem decrescente das maiores eletronegatividades da tabela periódica. E uma última coisa para falar da eletronegatividade, que nem eu estava falando, a gente consegue interpretar ela como a facilidade de um elemento perder elétrons. Então, a gente consegue usar ela como uma propriedade para prever, por exemplo, o potencial de ionização de um elemento químico. O que isso significa? O quão fácil é você remover um elétron daquele elemento químico ou não. Oi, Pedro do futuro aqui. Eu esqueci de falar uma coisa. Algumas pessoas falam sobre eletropositividade. E, na minha opinião, esse é um termo que é uma propriedade periódica que não tem por que se preocupar em entender ela como uma coisa diferente das outras. A eletropositividade seria o inverso da eletronegatividade, ou seja, um elemento que tem a facilidade de liberar os elétrons. Então, se você sabe dizer que um elemento é pouco eletronegativo, por contraste, ao mesmo tempo, ele vai ser muito eletropositivo. Então, essas duas são as propriedades mais importantes e que com elas você consegue extrapolar qualquer outra propriedade periódica, como, por exemplo, a eletropositividade, que, de novo, é só o inverso da eletronegatividade. Bom, então, eu falei que até o final da aula a gente já descobriu por que é importante entender e saber interpretar a tabela periódica e, portanto, as propriedades periódicas. O mundo é composto por moléculas e substâncias químicas. Essas, por sua vez, são feitas por ligações químicas e também por interações intermoleculares. As características das ligações químicas e dessas interações intermoleculares definem as propriedades daquele material. Só que a gente consegue, com as propriedades periódicas, entender, explicar e prever algumas dessas propriedades. Vocês vão ver na aula de ligações químicas como que, dentre outros parâmetros, a eletronegatividade é um dos fatores que afetam o caráter daquela ligação química. Então, por exemplo, temos aqui 3 ligações sendo formadas. A gente tem uma ligação entre um carbono e um flúor, uma ligação entre 2 flúors e uma ligação entre um carbono e um bromo. A partir da eletronegatividade, a gente consegue entender a polaridade dessa ligação. Existem outros fatores que influenciam na polaridade da ligação, mas a eletronegatividade é um deles e é um importante. Por quê? Bom, a gente sabe que o flúor é um elemento mais eletronegativo que o carbono, porque a gente viu isso daqui nesse cantinho de cá, nesse exemplo de cá. Então, a gente sabe que o flúor ele atrai mais os elétrons na direção dele. Relembrando que uma ligação química ela é feita por um par de elétrons. Então aqui a gente tem 2 elétrons, que fazem com que esses 2 elementos fiquem próximos um do outro. É como se fossem 2 átomos de Bohr, um do lado do outro.
Então a gente tem aqui o carbono e o flúor, um do lado do outro, e eles vão ter elétrons fazendo a ligação aqui. Eles vão estar atraindo simultaneamente os dois elétrons. Só que o flúor atrai mais esses elétrons. Então, a gente poderia imaginar como se eles estivessem mais próximos do flúor do que do carbono. Isso faz com que a nossa ligação seja polarizada na direção do flúor. A gente pode representar isso com um delta, que seria um símbolo, uma letra grega para indicar que tem um acúmulo maior de carga, mas não exatamente tem a carga ali. O que eu quero dizer com isso? Os dois elétrons continuam fazendo parte da ligação com o flúor. O flúor não roubou esse elétron do carbono. Ele não se transformou numa ligação iônica, que vocês vão ver isso depois. Então, a gente tem aqui uma concentração de carga negativa no lado do flúor, porque ele atrai mais os elétrons na direção dele, e, portanto, uma concentração de carga positiva no carbono por uma deficiência nesses elétrons. Se você pega dois elementos iguais, eles vão ter a mesma eletronegatividade. Então, não vai ter nenhum delta aqui, você não vai ter nenhuma diferença de carga. Eles vão estar igualmente atraindo os elétrons da ligação. Então, você tem uma molécula neutra, completamente neutra. Então, e por último aqui a gente tem, mais uma vez, o bromo, ele, que nem a gente viu aqui, ele também tem uma eletronegatividade maior que a do carbono. Então, a gente também vai ter um deslocamento de carga na direção do bromo. E o que a gente tem de importante com essas informações? Bom, duas coisas. Primeiro, já que a gente está falando da ligação química, essa diferença de eletronegatividade a gente consegue entender a força da ligação química, dentre outros motivos. Mas esse é um motivo que faz a ligação ser mais forte. Então aqui a gente tem um elemento mais eletronegativo que está atraindo mais os elétrons dessa ligação, e isso faz com que essa ligação seja uma ligação mais forte. Então aqui a gente tem uma ligação com uma energia de 484 kJ por mol. Essas são medidas de quanta energia tem por mol dessa ligação. Quanto maior esse valor, mais forte é a ligação, então mais difícil é você desromper essa ligação, por exemplo. Enquanto que aqui no flúor, a gente tem uma ligação de 153 kJ por mol. Então aqui a gente tem uma ligação que é muito mais fraca do que essa daqui. Um dos parâmetros é a diferença de eletronegatividade. E agora, para comparar, por exemplo, a ligação entre o carbono e o flúor, vamos ver qual que é o valor da carbono e bromo. Essa ligação tem uma energia de 276 kJ por mol. Então, como o flúor é muito mais eletronegativo que o bromo, o quanto que ele atrai os elétrons na direção dele é muito mais intenso do que o bromo. Isso faz com que essa ligação ela fique mais forte entre os dois do que entre esses dois. O que eu quero dizer com tudo isso? Entendendo a eletronegatividade, a gente consegue ter uma noção maior de qual vai ser a força da ligação entre dois elementos diferentes. E qual que é o segundo parâmetro relevante nesse sentido? A gente entendeu uma diferença de cargas. Vocês vão ver na aula de interações intermoleculares quais são os tipos de interações intermoleculares que existem. Mas eu já posso adiantar para vocês que, por exemplo, se a gente pega duas moléculas dessas daqui, eu vou simplificar essa molécula fazendo esse desenho aqui, esse compridinho. Eu vou desenhar eu vou pintar do lado de cá de azul, seguindo a nossa lógica lá do átomo de Bohr, de que azul seria um acúmulo de carga negativa, e esse lado de cá de vermelho. Então seria a carga positiva. Se a gente coloca uma molécula dessa perto de outra molécula igual, a gente pode ter uma interação e uma aproximação entre as duas de acordo com a diferença de cargas geradas aqui. Então aqui a gente tem
Da mesma forma que os prótons e os elétrons se atraem por diferença, né, de uma carga positiva com uma carga negativa, interações intermoleculares também vão acontecer assim. Então aqui a gente tem uma atração, porque a gente tem um dipolo negativo e um dipolo positivo. Acho que eu não tinha falado essa palavra antes. O dipolo seria essa carga parcial. Então aqui a gente tem uma interação que é favorecida por uma diferença de cargas. Enquanto que se a gente pega duas moléculas de flúor, elas têm a mesma... As duas são neutras, as duas têm a mesma distribuição de carga. Então a interação que essa molécula aqui faz com essa de cá vai ser enfraquecida porque não tem nenhuma diferença de polaridade, aumentando a força entre as duas interações. As interações intermoleculares elas vão ser importantes para outra coisa, que pode ser, por exemplo, pontos de fusão e pontos de ebulição. Ou seja, quão fácil é você separar várias moléculas, sei lá, por exemplo, de fluoreto de carbono, umas das outras. Então, quanto mais forte for a interação intermolecular entre elas, mais difícil vai ser você separar umas das outras, porque elas vão estar mais estáveis interagindo uma com a outra. Então você precisa pôr mais calor ou mais energia para, por exemplo, evaporar uma molécula de CF4 do que de F2, ou seja, de dois flúores. Isso depende da massa molar e isso depende das interações intermoleculares. Então não é só a interação intermolecular. Enfim, eu só estou dando esses dois exemplos para mostrar para vocês como que a eletronegatividade e o raio atômico podem ser usadas para interpretar outras coisas na química, como, por exemplo, força de ligação, polaridade da ligação e interações intermoleculares. Por fim, a nossa aula de hoje pode ser resumida nesse quadro aqui. Então a gente consegue ver que, usando a tabela periódica como uma ferramenta, sabendo entender e ler ela, sabendo como estão organizados os elementos e que informações ela apresenta para a gente consegue prever propriedades periódicas dos elementos, como principalmente o raio atômico e a eletronegatividade. Entendendo o raio atômico e a eletronegatividade, a gente consegue inferir outras informações sobre uma molécula, como potencial de ionização, né, que nem eu falei da facilidade dele perder ou não um elétron, a força de ligação ou a força das interações intermoleculares, que são os exemplos que eu dei agora para vocês das últimas duas moléculas, das últimas três moléculas. E com essas informações, a gente consegue ter outras inferências, como ponto de fusão de uma substância ou ponto de ebulição, que seria a mesma coisa, né, mas para estado uma transição do estado sólido para o líquido ou do líquido para o gasoso, ou até a densidade, que aí vai depender também da massa molecular e também das interações intermoleculares e outras propriedades em diante. Enfim, espero que vocês tenham gostado da minha aula. No dia 20/5, das 18 horas até as 20 horas, vai ter um plantão de dúvida que eu vou estar participando para tirar dúvidas dessa aula e da lista de exercícios que eu vou disponibilizar para vocês. Muito obrigado e fico à disposição.